Olá pessoal, neste tutorial nós veremos como é que nós podemos adicionar faixas coloridas para criarmos planos de fundos interessantes na nossa edição de vídeo junto ao Sequence aqui do Blender 3D na versão 2.80. Então, para nós adicionarmos essas faixas, que podem servir como plano de fundo, nós podemos vir aqui na opção adicional, então utilizar o atalho Shift A. Temos aqui a opção cor. Quando nós clicamos, observe que a agulha no ponto em que ela está, ela recebe aquela faixa que nós adicionamos referente à cor. Essa faixa inicial, ela traz aproximadamente 25 frames, que equivale em torno de 1 segundo. Para a gente aumentar ou diminuir, a gente pode usar as setinhas, tanto da direita como da esquerda, clicar o botão esquerdo do mouse sobre essas setinhas e arrastar para aumentar o tempo de exposição da faixa. Essa faixa aqui eu posso utilizar com a finalidade de criar um plano de fundo, seja para uma abertura, seja para uma informação, seja para uma finalização dentro do projeto. Então, quando eu clico aqui o Player, vocês vão ver que a primeira passagem vai criar o cache, porque eu estou utilizando o processo de cache, porém na segunda passagem ela já passa de forma mais rápida. Nesse caso aqui, eu posso também utilizar as propriedades de faixa para poder alterar a sua coloração de apresentação de fundo. Então será necessário que eu selecione a faixa, venha aqui no editor de propriedades, clique na guia denominada faixa, eu vou rolar essas opções até encontrar a opção chamada faixa de efeito. Nela eu posso agora clicar nessa caixinha de cor escura, com o botão esquerdo vocês vão ver que eu abro o seletor de cores. Eu posso utilizar aqui aquele que interfere entre o escuro e o branco, posso selecionar qualquer tipo de cor para ser o plano de fundo aí da nossa faixa. E com isso eu posso utilizar essa faixa em conjunto com o texto para fazer uma abertura interessante aqui no projeto. Se eu quiser utilizar um texto, eu posso escolher um ponto aqui da nossa trilha do Sequence para adicionar o texto desejado. Então, com a agulha nessa posição, eu vou clicar em adicionar, vou clicar em texto, repare que ele traz um texto com 25 frames iniciais. O primeiro passo aqui no texto é a gente editar as propriedades, já vimos isso aí no tutorial anterior. Então a gente vem aqui no editor de propriedades, vamos clicar em faixas e buscar o que nós chamamos de faixa de efeito. Aqui nós temos como alterar todas as informações pertinentes ao texto. A exemplo do tamanho, posso deixar aqui o tamanho em 200, veja que eu trago um texto maior e posso também mudar a informação do texto. Então clicando nessa caixinha texto aqui, eu posso digitar outra palavra aqui a ser utilizada no processo. Lembrando a vocês que eu posso também alterar a cor do texto. Posso botar um texto com a cor azul. Posso botar o texto com a cor laranja ou qualquer uma dessas cores possíveis aqui do seletor. Vou deixá-lo em branco. Posso alterar a posição do texto. Nesse caso, eu posso vir aqui nas posições de localização X e Y, lembrando a vocês que X representa o deslocamento na horizontal e o Y na vertical. Então, se eu quiser alterar o deslocamento desse texto de forma vertical, eu uso a opção Y. E aqui, movimentando os valores, eu consigo trazer o texto para o centro. Se eu quiser fazer uma animação, a gente já viu que a gente pode utilizar as chaves de animação a partir dessas caixas de valores representativas aqui das propriedades. Se nesse ponto eu quero que o texto esteja nessa posição, eu posso vir aqui, onde tem o Y, encostar o cursor, clicar o botão direito e inserir um quadro-chave. Se eu quiser que nessa movimentação desse texto até esse ponto, o texto suba, eu venho em Y novamente, subo ele um pouco, encosto o cursor sobre o Y, botão direito, inserir quadro-chave. Então com isso eu consigo fazer uma animação básica do texto se movimentando na nossa área de trabalho. Então está aí mais um recurso que nós temos para utilizar nos nossos processos de edição de vídeo junto aqui ao Blender 3D.